Você assume o controle da sua vida financeira. Você olha para os números sem medo, sem fugir, sem se esconder. Você organiza, você decide, você age. O dinheiro começa a responder à sua postura. Novas oportunidades surgem, novas ideias aparecem. Você encontra caminhos, você sai das dívidas com inteligência, com estratégia, com força. Você assume o controle da sua vida financeira. 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 Você assume o controle da sua vida financeira.
Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume o controle da sua vida financeira. Você assume